Começou, bora falar do arcano regente do dia de hoje. Hoje nós temos o mundo. Hoje estamos também em uma lua crescente em virgem. A palavra de ordem é bora colocar a mão na massa e pensar em como posso melhorar ainda mais os processos em minha vida. Grava bem essa pergunta e passe o dia hoje fazendo essa pergunta para o universo. Quando a gente fala do arcano do mundo, a gente está falando aqui de triunfo, estamos falando de conclusão, estamos falando de conquista, estamos falando de vitória, estamos falando em estarmos ressonantes com o todo, em total sintonia e sincronia com a fonte criadora de tudo que é, que foi e que ainda será. Quando a gente olha para o arcano maior do mundo, no sentido orientativo, nós estamos falando aí da necessidade de concluir alguns processos, tá? De ter coragem, inclusive, até para passar para a próxima fase. Num sentido preditivo, ele vai falar de vitória, de triunfo, como eu já falei para vocês. O mundo é um momento aqui de finalização, é um momento aqui de conclusão. E quando a gente começa a olhar para esse mundo também pela perspectiva da lua crescente em virgem, a gente está falando de melhorar os processos. Nós estamos falando de fazer algo que otimize os processos, os desafios, as atividades em nossas vidas. E quando a gente fala da lua crescente em virgem, já que virgem é regida ali por Mercúrio, a lua crescente potencializa, acelera o processo. Mercúrio, que é um planeta ligado à tecnologia, à intelectualidade, aos estudos, à comunicação, à expressão e também à análise. Virgem, que é um signo muito prático, ele é um signo de terra, é um signo que está ali sempre pegando aquilo que já está pronto e tentando melhorar ainda mais. Porque é isso que Virgem faz. A gente olha para Virgem como um signo mutável de terra e a gente pensa, mas como assim mutável em terra? Aquilo que já está estruturado, já está feito, Virgem quer melhorar ainda mais. Virgem é muito ligada às planilhas. A Virgem também tem muita relação com a cura. Quando a gente vai estudar a mitologia de Virgem, quando a gente vai estudar a origem de Virgem, quando a gente vai estudar o que é Virgem, a gente começa a entender que Virgem é um signo muito ligado à humildade, e humildade está intimamente ligada com a cura também. E aí, nesse senso de sempre querer melhorar as coisas, de transformar os processos, de agilizar os processos, de otimizar os processos, quando a gente junta todas essas informações, todas essas energias juntas, nós estamos falando aqui de um momento muito próximo de um triunfo, de uma vitória, de uma conclusão. E agora é momento de colocar a mão na massa para otimizar esses processos, para analisar o que precisa ser ajustado, o que precisa ser estruturado, como os processos, as atividades, os trâmites podem ser melhorados. E aí nós estamos falando em todos os aspectos da vida. Virgem também está domiciliado lá na casa 6, que fala da rotina, da saúde e do trabalho. Então, quando a gente olha para essa energia, nós estamos falando realmente de colocar lenha na fogueira e fazer as coisas acontecerem, né? Através do fogo. O fogo é ação. Virgem, apesar de ser um signo de terra, ele é muito mental, já que ele é regido por Mercúrio. Então ele tá lá sempre pensando em como melhorar. Só que não dá pra ficar só pensando. Precisa colocar a mão na massa, precisa partir pra ação. Porque terra é isso. Terra é você moldar. E aí, aqui nós temos uma energia muito forte para aqueles que estão fazendo a lição de casa. Ontem, a gente teve alguns resultados. Ontem, alguns despertares. E aí, eu te pergunto, o que você fez com tudo isso? Como é que você interagiu no dia de ontem com todo esse despertar, ou com esses resultados, com essas consequências que chegaram de algumas energias que você já está movimentando? A partir disso, a gente analisa, processa e otimiza toda essa energia para que a gente chegue aqui no mundo, para que a gente chegue nesse triunfo. Agora, é importante a gente ter em mente que, no seu aspecto de sombra, Virgem tem um problema muito grande com a autoestima, com acreditar que é bom o suficiente. Virgem também vai trazer uma energia muito forte quando, no seu aspecto de sombra, de não merecimento. E isso dificulta o processo porque o senso de autocrítica e de crítica ao que está ao redor aumenta. E às vezes extrapola a lei
o limite daquilo que é saudável, daquilo que é tolerável. Então, é importante você entender esse processo, por quê? Para você se situar, saber em que momento que você está de toda essa energia e o que você pode fazer. Porque assim, se o seu problema é falta de autoestima, falta de acreditar no teu potencial, estando perto do triunfo, da vitória, se você não trabalha essa energia, dificilmente você vai conseguir passar de fase. Porque o mundo também é o prenúncio de uma nova fase que está próxima de chegar na nossa vida. É como passar de ano, como eu sempre falo em alguns vídeos. É como quando você está na terceira série, você faz todas as provas e você passa para a quarta ou em qualquer outra. É o exemplo que me veio. O importante é que você analise, porque aqui o chamado é analisar tudo que você está vivenciando, o que você quer manifestar, o que você quer atrair, o que você quer materializar. E como fazer com que esse processo seja mais ágil, mais otimizado, saber como acelerar tudo isso. E isso exige organização, compromisso, sabedoria e principalmente análise. Atenção, foco no momento presente, porque aqui nós estamos muito próximos de uma grande vitória. Agora eu te pergunto, em que momento você está? Você está no aspecto de sombra? Onde você, antes de começar a pensar em melhorar o que está fora, você precisa pensar no que precisa melhorar dentro? Ou você já está nesse processo ali em que você está muito confiante, está ali presente, prestando atenção no que está acontecendo, e você já agora, a partir desse vídeo, você consegue olhar para essas energias e otimizá-las. Você consegue olhar para essas energias e entender que você precisa analisar para fazer alguns ajustes, algumas melhorias, para que o processo seja mais ágil, eficiente e eficaz. Essa foi a mensagem do dia de hoje, eu espero que você tenha gostado. É uma mensagem um pouco mais metódica, mais sistemática, mas é o que nós estamos precisando no dia de hoje. Essa é a energia do dia de hoje, para que a gente triunfe, para que a gente vença, para que a gente passe para a próxima fase. Então fica ligado, amanhã eu volto com o próximo arcano do dia. E não se esqueça que arianos e arianas tem 25% de desconto aqui no Espaço Gratidão e no Astro Brasília até o dia 18/4. Fica ligado que a partir do dia 19 é touro e não mais Áries. Beijo no coração, namastê, gratidão, arro!